Capítulo 3, nós vamos ler versículo 16 ao versículo 21. João capítulo 3. Irmãos, esse texto tem muito tempo que eu não prego aqui nesse texto. Eu acho que devo ter, eu não lembro a última vez que eu preguei nesse texto. Talvez deve ter mais de ano que eu não prego nesse texto. E Deus colocou o desejo no meu coração de pregar nesse texto. Ontem lá em Itajara estivemos pregando em Atos capítulo 4, versículo 11, 12, e 13, pregamos ali em Atos, capítulo 4, versículo 12, em Itajara ontem. Hoje Deus colocou o desejo no meu coração de pregar neste texto, João capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21. Vamos, irmãos, nos pôr de pé para a leitura deste texto. Amém, irmãos? Todos encontraram? Temos também o Data Show. Alguém que estiver sem Bíblia, nós temos também o Data Show para você acompanhar a leitura da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, fale, Senhor Deus, aos nossos corações esta noite. A Tua palavra, Senhor Deus, ela não volta vazia, e sabemos que a Tua palavra, ela é poderosa, porque o Evangelho é o poder de Deus. E nessa noite, ó Pai, a porção da Tua palavra que foi lida em João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, que essa porção poderosa da Tua palavra, ela possa, Senhor Deus, falar poderosamente aos nossos corações, que esta palavra poderosa nesta noite, ela possa estar sendo ministrada, e que nesta noite almas, vidas, possam se converter ao Senhor Jesus. Fale aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21, este texto fala sobre aquele homem, Nicodemos, que foi conversar com Jesus, o príncipe Nicodemos. E Nicodemos, irmãos, ele era um príncipe, e ele foi conversar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário é vos nascer de novo. E Nicodemos, ele disse: como eu posso nascer de novo, Senhor, sendo já velho? Eu posso entrar no ventre de minha mãe e nascer novamente? Jesus disse: Nicodemos, quem é nascido da carne é da carne, quem é nascido do Espírito é do Espírito. Jesus não estava falando do nascimento, daquele momento em que a sua mãe, a mãe de Nicodemos, deu a luz a ele. Jesus estava falando do nascimento espiritual. Jesus estava falando: Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. O homem precisa de ter um encontro com o Senhor Jesus. Este nascimento que o Senhor Jesus estava falando com Nicodemos é um nascimento que todo homem, toda mulher precisa de experimentar, de receber Jesus em seu coração. E do versículo 16 ao versículo 21, o Senhor Jesus, ele disse a Nicodemos e também a todos nós, e ele disse também ali aos homens e mulheres de Israel: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O tema da mensagem desta noite, irmãos, é o maior e mais intenso amor do mundo.
é o amor de Deus por você. O tema da mensagem dessa noite é: o maior e mais intenso amor do mundo é o de Deus por você. Não existe amor maior do que o amor de Deus. Não existe amor melhor do que o amor de Deus. Deus, Ele amou este mundo. O mundo, irmãos, que Deus amou são homens, mulheres, a humanidade, nós que vivemos aqui neste mundo. Ele amou o mundo, a humanidade de tal maneira, Deus amou, que Ele deu o seu Filho no século I da era cristã. Jesus, Ele nasceu, Ele deixou a sua glória, Ele deixou os céus, Ele estava com o Pai, Ele vivia com o Pai, Ele deixou a sua glória e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, Ele nasceu para se tornar o Salvador da humanidade. E quando o Senhor Jesus, Ele desceu aqui nessa terra, o amor de Deus, irmãos, se materializou em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele não poupou a vida do seu Filho, Ele entregou o seu Filho, Ele deixou o seu Filho descer aqui na terra para nascer. E Ele nasceu, irmão, no século I da era cristã, no ano 1. No ano 12 da era cristã, Ele estava discutindo a lei com os doutores da lei. E no ano 30 Ele foi batizado pelo seu primo João Batista, filho de Isabel. Isabel era prima de Maria. E no ano 33, o Filho de Deus morreu por mim, por você, por todos nós, ali na cruz, ali no Calvário. Jesus morreu para se tornar o Salvador da humanidade. E o maior e mais intenso amor do mundo é o amor de Deus por você. Você é especial para Deus. Você é especial para Deus. A humanidade, irmãos, Deus, quando Ele viu o homem aqui na terra, e o homem, ele estava distante de Deus, a humanidade estava vivendo em trevas, em escuridão, no pecado, e Deus não poupou o seu único filho. O Senhor Deus mandou o seu Filho descer. Foi obra do Espírito Santo de Deus na vida de Maria, obra do Espírito Santo de Deus. E Maria deu à luz ao Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus para dar vida eterna a esta humanidade, vida em abundância à humanidade. E o amor de Deus, irmãos, é grande por você. O versículo 1 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esta maneira é uma maneira grandiosa. Esta maneira, irmãos, não conseguimos comparar, porque não há amor tão grande como o amor de Deus. Não há amor tão grande como o amor que Deus teve por nós, por você, pela humanidade. Eu não dou, irmãos, as minhas 2 filhas por ninguém, para morrer por ninguém. Você, meu irmão, não dá o seu filho para morrer por ninguém. Você também não morre por ninguém. Mas o Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância, salvação. Ele morreu para escrever o nosso nome no livro da vida. Foi porque Jesus morreu. O amor de Deus, irmãos, por você é grande. O amor de Deus pela igreja é grande. O amor de Deus por este mundo é grande. O amor de Deus por mim é grande. E às vezes, irmão, muitas pessoas vivem uma vida toda sem Jesus, vive a vida aqui neste mundo e não aceita Jesus. Vive uma vida, a trajetória da vida é uma vida no pecado. A trajetória de muitos homens e muitas mulheres é uma vida longe de Deus, uma vida no pecado, nas drogas, uma vida no vício, uma vida na prostituição, e rejeitam o amor de Deus, estão rejeitando Jesus,
estão rejeitando a salvação, e o amor de Deus é grandioso. Sabe por que, irmãos, que Deus não vai ter ninguém por inocente no dia do juízo final? O dia que Deus vai acertar contas com este mundo, Deus irá julgar este mundo. Sabe por que Deus não terá ninguém por inocente? Porque o amor dele foi grande. Ele está dando oportunidade a todos. Deus, ele tem dado, irmãos, oportunidade a toda a humanidade. O evangelho, ele tem sido pregado no Brasil, mas o evangelho tem sido pregado nos 4 cantos do mundo. Todos os povos, tribos, nações, reinos estão ouvindo a palavra do evangelho, estão ouvindo as boas novas, as boas notícias do evangelho. E naquele grandioso dia, Deus não terá ninguém por inocente. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E naquele grandioso dia Deus não terá ninguém por inocente, porque Ele amou o mundo. Ele deu o seu Filho, o seu primogênito, o Cordeiro de Deus, morreu por nós, e Ele não vai ter ninguém por inocente. Quem aceitou Jesus será salvo, quem não aceitou Jesus será condenado. O texto diz, no versículo 17 está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não quer que ninguém, nem um homem, nem um jovem, nem uma mulher, ninguém, nem um homem seja condenado. Deus, ele não quer que ninguém seja condenado. Deus, ele amou todos, e a salvação é para todos. Nós somos salvos pela graça, a maravilhosa graça de Deus nos alcançou. Todos nós aqui, nós éramos criaturas de Deus. Hoje nós somos salvos pela graça, nós somos imagem e semelhança do Filho de Deus. Não somos mais criatura, mas somos novas criaturas. Nós somos imagem e semelhança de Jesus, porque esta maravilhosa graça nos alcançou. E Deus não quer que ninguém, que nenhum homem, nenhum ser humano seja condenado, mas a escolha, irmãos, é feita por você. O livre-arbítrio. Deus, irmãos, se você escolher, irmãos, morte eterna, condenação eterna, Deus, ele não vai te salvar. Não vai. É escolha, livre-arbítrio. O homem, ele tem que escolher vida ou morte, bênção ou maldição, vida eterna ou condenação eterna. É o homem que escolhe. E eu tenho, irmãos, eu tenho me preocupado com o ser humano. Há muitas pessoas que estão com o coração endurecido, o coração cheio de pedra, o coração está, duro, e não está quebrantado, e muitas pessoas, irmãos, vão ser condenadas eternamente, porque não aceitaram Jesus, viveram a vida toda aqui neste mundo, mas não receberam Jesus, endureceram o coração. E cuidado, o inimigo de nossas almas, ele está cegando muitas pessoas, e o inimigo de nossas almas, ele está enganando muitas pessoas. O inimigo de nossas almas também, ele tem feito muitas pessoas não acreditar em Deus. Muitas pessoas estão se tornando ateus, não creem em Deus, porque é o inimigo. João 10, versículo 10, está escrito que o inimigo, ele veio senão roubar, matar e destruir. O inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele tem destruído famílias, lares. Ele veio roubar, ele tem roubado a sua paz, a sua tranquilidade, e ele tem ceifado muitas vidas. Ele veio matar. Há muitas pessoas que se suicidam porque não tem Deus no coração. Se tivesse Deus, não chegaria no suicídio, mas porque não tem Deus no coração, muitas pessoas estão dando fim às suas vidas. Mas Deus não quer que ninguém seja condenado,
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo vai ser salvo por Jesus. Não há outro mediador entre Deus e o homem. Não há outro intercessor entre Deus e o homem. Não há outro que pode salvar a humanidade, é somente Jesus. Salvação só em Jesus. Há muitas pessoas que estão achando que vão ser salvas por causa da bondade, da caridade. Não, caridade não salva. Muitas pessoas acham que vão ser salvas e estão crendo em outros deuses, não vão ser salvas. Os budistas, eles acreditam que vão ser salvos, mas não vão ser salvos. Os muçulmanos, eles acreditam que vão ser salvos, porque Alá é o Deus deles, e Maomé é o profeta, e não serão salvos, crendo em Alá. Mas nós somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, a maravilhosa graça nos alcançou. O Verbo deixou a glória, Jesus deixou os céus, e Ele veio a esta terra para se tornar o Salvador, para escrever o seu nome no livro da vida. Jesus, Ele veio a esta terra. E o Senhor Jesus não quer que nenhum homem seja condenado. Mas você sabia, você escolhe. Enquanto o homem vive, ele escolhe. Você escolhe com quem você vai se casar. Você escolhe às vezes um carro que você vai comprar. Você escolhe às vezes um terreno para você comprar e fazer uma casa. Você escolhe às vezes a faculdade que você vai estudar e o curso que você vai fazer. E a salvação também é uma escolha do homem. Livre-arbítrio. Deus, ele deixa o homem escolher. Se o homem, ele escolheu o pecado, ele vai morrer e vai ser condenado. E Deus não vai ter ninguém por inocente no dia do acerto de contas, no dia do juízo final. Ele vai ter ninguém por inocente. Os nomes que estiverem escritos no livro da vida, Senhor Jesus vai dizer: vinde a mim, benditos meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas o nome que não estiver no livro da vida, Jesus vai dizer para quem não estiver escrito no livro da vida: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus não deu ao homem o direito de Deus deu ao homem o direito de escolher a salvação. O homem escolhe Jesus e será salvo. O homem não escolhe Jesus e será condenado. Olha, irmãos, esse versículo ele falou muito ao meu coração. Quem crer nele, quem crê em Jesus, nele aqui é Jesus. Quem crê em Jesus não é condenado. Não é condenado. O ladrão da cruz, ele creu no Senhor Jesus. E o ladrão da cruz, ele não foi condenado porque ele creu no Senhor. Bom mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. O Senhor Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a escolha, irmãos. O ladrão escolheu salvação. Quem crer não é condenado. O ladrão da cruz, ele creu no Senhor e ele foi salvo. O outro ladrão, ele não creu, ele blasfemou, foi condenado. Zaqueu, ele creu no Senhor Jesus, ele viu Jesus passando, e ele subiu no alto de uma árvore, do Cómoros, e lá no alto daquele Cómoros, aquela figueira brava, Zaqueu, ele estava vendo Jesus, e Jesus também viu Zaqueu, e Jesus vendo Zaqueu, Zaqueu era um homem de pequena estatura, era um homem baixo, e o Senhor Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em tua casa. E Zaqueu desceu. Eu creio que Zaqueu deu um pulo do alto da árvore embaixo, e ele desceu correndo, desceu depressa. E quando Zaqueu, irmãos, encontrou com Jesus, o Senhor Jesus disse para Zaqueu: hoje chegou a salvação em tua casa. E Zaqueu fez um grande banquete e recepcionou Jesus. E o Senhor Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação, Zaqueu, chegou em sua casa. Irmãos, o homem, ele tem que escolher Jesus.
Zaqueu escolheu Jesus, o apóstolo Paulo no caminho de Damasco escolheu Jesus, o ladrão da cruz escolheu Jesus, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e Silas na prisão, irmãos, eles pregavam o evangelho, e eu creio que Paulo e Silas, irmãos, eles pregaram o evangelho, e muitas pessoas que o apóstolo Paulo pregou, escolheram Jesus. Os discípulos, irmãos, pregando o evangelho, muitas das pessoas que os discípulos pregaram, eles escolheram Jesus também. Irmãos, e nesta noite, se você escolher Jesus, você tem a vida eterna. Mas se você não escolher Jesus, não aceitar Jesus, seu nome não será escrito no livro da vida, e você não vai ser salvo, não vai se salvar. O homem precisa de Jesus para ser salvo. É o livre arbítrio que Deus deixou. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, diz o versículo. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê está condenado, irmãos. Quem não crê será condenado. Paulo, pregando o evangelho em Filipos, Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus para o carcereiro de Filipos, e será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro creu no Senhor Jesus, e foi salvo ele e a sua família. Paulo, pregando o evangelho em Filipos também, Lídia creu no Senhor Jesus, ela foi salva. O evangelho, irmãos, ele é pregado, e quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Será condenado. Irmãos, no dia em que Jesus voltar, nós vamos ter muita surpresa. Talvez aquela pessoa que viveu muito tempo no mundo, e aquela pessoa, Deus deu oportunidade a ela, e no final da vida dela, ela se arrependeu e se converteu ao evangelho, e aquela pessoa, houve uma mudança na vida dela, uma transformação na vida daquela pessoa, e ela recebeu Jesus no final da vida. Às vezes era uma pessoa que vivia nas drogas, na prostituição, mas no final da vida dela, ela era toda errada, ela se arrependeu e se converteu, e ela vai ser salva. Mas talvez também há pessoas igual Judas, era um tesoureiro do Senhor Jesus, era um dos 12, viveu com o Senhor Jesus, era um tesoureiro. E Judas, irmãos, eu creio que o Senhor Jesus pregou para Judas durante 3 anos. O Senhor Jesus pregou, o ministério do Senhor Jesus foi 3 anos, dos 30 aos 33. E Judas, irmãos, ele participava da ceia. Judas, irmãos, ele comia com o Senhor Jesus. Judas, ele ouvia as mensagens poderosas do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Judas foi condenado, filho da perdição. Por quê? Porque Judas, irmãos, ele não recebeu Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o conhecimento. Judas, ele negou Jesus. Judas, ele vendeu Jesus por algumas moedas. Ele vendeu Jesus. Ele traiu o Senhor Jesus. E Judas, diz o texto, que ele se enforcou. E Judas não foi salvo, irmãos, porque ele não recebeu Jesus de todo o coração. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, receba Jesus de todo o coração, receba Jesus com toda a sua alma, todo o seu entendimento. Diga como Zaqueu disse para o Senhor: Senhor, entra na minha casa, eu vou te hospedar, quero fazer uma grande festa, eu quero receber o Senhor na minha casa, mas Senhor, entra na minha vida também. O Senhor Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje a salvação chegou em tua casa. Faça o mesmo que Zaqueu fez, faça o mesmo que o carcereiro de Filipe fez. Ele creu no Senhor Jesus, foi salvo ele e toda a sua família. Faça o mesmo que o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Apóstolo Paulo, ele se converteu ao evangelho no caminho de Damasco. Ele aceitou Jesus, porque o Senhor Jesus disse para ele: Paulo, duro é para ti, Paulo, você lutar contra mim, Paulo, duro é para ti.
e Paulo caiu do cavalo, ficou cego ali por 3 dias, e depois Ananias foi à rua chamada direita, pregou para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo se converteu ao evangelho, né? Ele creu no Senhor Jesus, o ladrão da cruz creu no Senhor Jesus, e todos, a Bíblia diz que creram no Senhor Jesus, todos foram salvos. Quem crê será salvo. O homem que crê no Senhor Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Mas quem não crê será condenado e viverá eternamente sem Deus, num lugar que foi preparado para o diabo e para a morte. O inferno não foi preparado para homens, foi preparado para o diabo, para a morte, para os demônios que foram expulsos dos céus. Não foi preparado para homens, mas quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem não crê, e é porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais más. A humanidade tem amado mais o mundo de pecado, as trevas. A humanidade tem amado mais o pecado do que o próprio Deus. Você pode agora sair daqui agora e andar na cidade de Itaperuna. Você vai ver muitos bares abertos, pessoas se drogando, outras pessoas se embriagando, outras pessoas pecando, cometendo pecados, blasfemando contra Deus. Você vai ver nas grandes cidades pessoas zombando dos cristãos, e a Bíblia diz que a humanidade está longe de Deus. A humanidade está longe de Deus. A humanidade tem amado mais o mundo, o pecado, as trevas, do que o próprio Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo é Jesus. A luz nasceu no século I da era cristã. A luz veio ao mundo. Antes de Jesus nascer, irmãos, o mundo estava em trevas, e ele nasceu para se tornar a luz do mundo. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais o pecado do que a luz, porque as suas obras eram más. A obra do homem é má. O homem é mau por natureza. O homem é pecador por natureza. O homem, o ser humano, é criatura de Deus, e ele erra por não conhecer o evangelho, e por não conhecer Deus, o homem peca, o homem erra. Por não conhecer as escrituras sagradas, o homem tem errado, o homem tem pecado. Mas quando o homem ele conhece Deus, mas quando o homem se aproxima de Deus, o seu nome é escrito no livro da vida. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem faz o mal aborrece Deus, irmãos. Olha, o versículo diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica o pecado, irmãos, está aborrecendo a Deus. Quem, irmãos, está nas drogas, na prostituição, nos vícios, aborrece a Deus. Quem está no pecado está aborrecendo a Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, aborrece Jesus, aborrece a Deus. Esta noite, meu amado visitante, é dia de você se consertar, é dia de você receber Jesus, é noite de você receber Jesus no seu coração, é noite de você se consertar. A luz é Jesus, e nessa noite essa luz que é Jesus quer entrar na sua vida. Essa luz que é Jesus quer fazer morada no seu coração. Jesus, o Senhor Jesus, Ele quer entrar no seu coração nesta noite. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Quantas pessoas estão aborrecendo Deus? Quantas pessoas neste mundo estão fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus? O Senhor Deus, eu creio, irmãos, que neste momento Ele está olhando para a terra,
E ele está vendo neste momento homens se drogando, outros homens se prostituindo, outros homens se embriagando, outros homens roubando, outros homens matando o seu próximo. E o Senhor Deus está olhando para o céu, do céu para a terra, e todas essas ações do homem, tudo que o homem tem praticado de errado, está aborrecendo Deus, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas o versículo 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas por Deus. Quem pratica a verdade agrada a Deus, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade está fazendo a vontade de Deus. Quem pratica a verdade, quem anda segundo o coração de Deus, irmãos, está agradando a Deus. E nós que somos salvos, nós temos que andar na verdade, nós temos que agradar a Deus, nós temos que estar, irmãos, no centro da vontade de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que já é um servo do Senhor, continue no caminho, não saia do caminho, continue servindo a Deus em espírito e em verdade, não abandone a fé. A Bíblia diz que aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino dos céus, não foi aprovado para um dia morar no céu. Nós temos que fazer, irmãos, praticar a verdade, nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o conhecimento, e nós temos que estar, irmãos, no centro da vontade de Deus em nossas vidas. Nós temos que andar como Jesus andou, nós temos que amar ao próximo como Jesus amou, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e nós temos que, enquanto viver aqui neste mundo, nós temos que estar andando neste caminho estreito, trilhando neste caminho estreito, e servindo a Deus cada dia melhor. Se você já é um servo do Senhor, faça mais para Deus. Às vezes, irmãos, nós fazemos tão pouco para Deus, às vezes estamos vindo à igreja aos domingos, às quintas-feiras, dia de culto, estamos na igreja presente às quintas-feiras aqui, presente, trabalhando, cultuando ao Senhor às quintas-feiras, aos domingos também de manhã, domingo à noite. Mas, irmãos, quem pratica a verdade vem para a luz, quem pratica a verdade tem prazer em estar na luz, e nós temos que ter prazer em estar na casa do Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele. Prazer do cristão é estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Quantas pessoas, irmãos, deveriam de estar aqui na igreja, irmãos, o prazer dela era estar na igreja, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, cantando hinos de adoração ao nosso Deus, pregando a palavra, orando. Mas quantas pessoas têm se desviado desse caminho e estão no mundo de pecado? E quantas pessoas que estão no mundo de pecado não têm prazer mais na lei do Senhor? Nós temos que ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Este tem que ser o prazer do cristão, este tem que ser o prazer da igreja, de amar a Deus. De amar a Deus, irmãos, tem que ser o prazer da igreja. Nós temos que amar a Deus de todo o coração, irmãos. Não podemos negar Jesus, não podemos deixar de amar Jesus, porque nós estamos aqui, irmãos, na igreja, nós somos servos do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, a noiva de Cristo Jesus, e a noiva tem que amar o noivo. Nós temos que amar Jesus de todo o nosso coração, porque Jesus está voltando, e Jesus vai buscar a igreja, aquela igreja que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o conhecimento. Eu não sei se nesta noite alguém aqui que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus. Nicodemos, o Senhor Jesus disse para ele:
necessário Nicodemos é nascer de novo. E no versículo 16 o Senhor Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna só em Jesus. E nessa noite você pode fazer uma escolha. Deus deu o direito de você escolher. Se você escolher Jesus nesta noite, o seu nome será escrito no livro da vida, e um dia você irá morar no céu. Mas você pode escolher também não Jesus, não escolher Jesus. E eu tenho me preocupado porque quantas pessoas estão vivendo no mundo, vivendo neste mundo de pecado, e quantas pessoas ainda não escolheram Jesus e estão morrendo sem Jesus. E a Bíblia diz que há uma só morte, depois segue-se o juízo de Deus. Há uma só morte, depois segue-se o juízo de Deus. Não existe, irmãos, não existe reencarnação, não existe purgatório. Há uma só morte. O homem morreu, ele vai morrer, vai ficar na sepultura, o seu corpo, a matéria. A Bíblia diz que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas o homem morreu, ele vai ficar, o corpo vai para a sepultura, e quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, os nossos corpos serão transformados, um corpo incorruptível em um corpo celestial, num abrir e fechar de olhos. E lá no céu, se você crer no Senhor Jesus nesta noite, você um dia estará no céu. Mas se você não crer no Senhor Jesus, Deus não terá ninguém por inocente. Ele amou o mundo de tal maneira. Muitas pessoas, quando chegar na eternidade, vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, em teu nome eu falei línguas estranhas, em teu nome eu profetizei, em teu nome, Senhor Jesus, eu preguei o evangelho. E o Senhor Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Cuidado, meu irmão, minha irmã, a vida cristã, nós temos que levar ela a sério. O último versículo diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Nós praticamos a verdade, estamos na luz, estamos servindo ao Senhor, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As obras da igreja são feitas em Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus, é para a honra e glória de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, leva a sério a vida cristã. Leva a sério. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. Não deixa nada nem ninguém roubar o seu prêmio, a sua coroa. A Bíblia diz assim: se possível for, o diabo vai enganar os escolhidos de Deus. Cuidado, cuidado. Jesus, ele está voltando. A qualquer momento nós vamos ver o Senhor Jesus entre as nuvens dos céus, a qualquer momento, e nós vamos ser julgados. E o nome que não estiver escrito no livro da vida, esse livro está lá no céu com o Senhor Jesus. O nome que não estiver escrito, o Senhor Jesus, ele não vai fazer chamada do nome que não estiver escrito. O nome que não estiver escrito, o Senhor Jesus não vai poder chamar, porque não está escrito. Mas o nome que estiver escrito, o Senhor Jesus vai fazer chamada, Ele vai chamar os nomes. E a Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome. E o novo nome que nós vamos receber, Jesus vai chamar naquele grandioso dia. Então prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Alguém nesta noite que deseja receber Jesus em seu coração?